Olá pessoal, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu quero compartilhar mais um sermão aqui com vocês. Hoje o tema será Superando o Irrelevante. Mas antes disso, vocês podem ver aqui, nós estamos agora no mês de setembro, né? Ingressamos no mês de setembro e no mês de setembro todo o Brasil se movimenta pela campanha do Setembro Amarelo. Onde nós falamos de temas como suicídio, que infelizmente tem acontecido com mais frequência no nosso país devido a diversas questões, depressão, ansiedade, enfim. Então nós queremos colocar aqui, eu quero colocar aqui as minhas orações para você que já passou por isso na sua família, de alguém que já infelizmente cometeu suicídio, ou para você que tem pensamentos assim. Eu repreendo em nome de Jesus e eu te aconselho a não somente procurar ajuda espiritual, mas procurar ajuda emocional também, porque por muitas vezes muitas pessoas pregaram que isso era somente pecado, que isso realmente era somente algo espiritual, e eu sei que há uma conexão, mas eu também sei que existe ajuda na medicina também. Então eu te aconselho e te encorajo a procurar ajuda, porque todos nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Então, dito isso, eu quero começar o sermão de hoje falando que nós estamos dando sequência, e hoje nós vamos falar sobre superando o irrelevante. E nós sabemos e temos visto que no mundo de hoje tudo é muito fluido, tudo depende, vai da narrativa. Você, de mãos dadas com o grande amor da sua vida, o tempo voa. Agora você, com as mãos numa panela fervendo, com certeza o tempo vai ser diferente para você. Quanto antes você tirar a mão dali, melhor. Nesse exemplo que eu dei, o tempo ele é relativo. Agora a pergunta que eu faço nesse início é: aquilo que é irrelevante em nossa vida também é relativo? Eu não sei quantos de vocês gostam de jogos de tabuleiro. Acho que todo mundo já jogou uma partida de banco imobiliário na vida. Jogo da vida, enfim, Uno. Para mim esses jogos sempre foram padrão, de fácil acesso. Enfim, jogos de tabuleiro. Mas certa vez eu trabalhei com um rapaz, um amigo meu, e ele me apresentou essas famosas lojas de jogos que nós temos hoje em dia. Você sabia que existem essas lojas? Lojas especializadas em jogos de tabuleiro, de cartas, de dados, de peão, enfim. São várias lojas especializadas nisso. Essas lojas, elas são gigantes e elas têm uma infinidade desses jogos. E eu lembro que eu disse para ele que eu nem lembrava quantas peças eu já tinha perdido de um banco imobiliário, por exemplo, ou alguma carta de Uno, ou enfim, algum jogo, e ele achava isso um absurdo. Ele tinha um quarto na casa dele só para ele guardar esses jogos de tabuleiro, e ele disse que a sua coleção já estava valendo perto dos seus 50 mil reais em jogos. Alguns jogos que para mim eram irrelevantes, mas que para ele achava de um valor inigualável. Interessante isso, não é? Mas será que essa equivalência de relevância também funciona para a nossa vida espiritual? Então, dito isso, eu convido vocês a lerem comigo em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse texto que nós lemos faz parte do Sermão do Monte, um dos discursos mais significativos na vida de Jesus. Esse sermão foi dirigido a uma grande multidão, incluindo seus discípulos, e visava ensinar os princípios do reino de Deus, contrastando a verdadeira justiça e espiritualidade com as práticas hipócritas de muitos líderes religiosos da época. No tempo de Jesus, o judaísmo estava fortemente influenciado pelas tradições dos escribas e fariseus,
Muitos líderes religiosos tinham uma prática exterior de piedade, mas o seu coração muitas vezes estava focado nas riquezas materiais, no prestígio social. Eles acumulavam bens e ostentavam sua riqueza e status como sinais de bênção divina. Jesus, no Sermão do Monte, está criticando essa superficialidade e hipocrisia, enfatizando que a verdadeira piedade deve vir de dentro, do coração. Algumas práticas ainda não mudaram nos dias de hoje. Talvez tenham só se atualizado. Você vê essa diferenciação na sociedade ainda nos dias de hoje. Aquelas pessoas que têm mais dinheiro ou mais posses, elas são vistas de outra forma. E eu posso ir mais além. Hoje em dia você nem precisa ter. Você só precisa aparecer mesmo. Tanto pessoas como empresas te olham diferente hoje pelos números de seguidores ou curtidas que você tem na rede social, por mais irrelevante que o seu conteúdo seja. Você não precisa ter um casamento abençoado. Você só precisa mostrar o quanto ele é. Você não precisa ter um emprego dos sonhos. Só precisa mostrar o quão é legal o que você faz. Você não precisa ter uma maternidade ou paternidade difícil e desafiadora. Não. Você só precisa mostrar o quanto você é um bom pai, o quanto você é bom nisso. Infelizmente, o mundo caminha para isso. E recentemente, todos já acompanharam o caso daquela advogada, influenciadora digital aqui do Brasil, que foi presa, foi solta, foi presa, independente de qualquer coisa. Nós vimos pessoas que muitas vezes passam por necessidades dentro de casa, indo reivindicar a soltura dela, simplesmente pelo fato de não poder mais acompanhar nada dela na rede social. Você entende isso? As pessoas estavam pedindo porque eu não consigo mais ver o que acontece na vida dela. O ensino de Jesus, ele contrasta diretamente com o materialismo da época. Enquanto a sociedade judaica e romana colocava grande valor em posses, status, Jesus desafia esse pensamento dizendo que o foco dos seus seguidores deve estar nas coisas celestiais. O conceito de tesouros no céu reflete as boas obras, a devoção sincera a Deus e o cuidado com os outros, valores que são permanentes e têm significado eterno. Muitos líderes religiosos da época, como os fariseus, eram conhecidos por suas demonstrações públicas de caridade, oração e jejum para ganhar a aprovação das pessoas. Mateus capítulo 6, do 1 ao 18, diz isso. Ao falar sobre acumular tesouros no céu, Jesus contrasta essa ostentação com a devoção verdadeira, que deve ser feita em segredo, visando agradar a Deus e não aos homens. O objetivo de Jesus era ensinar que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo. Seus seguidores não deveriam se preocupar com a acumulação de bens terrenos que são temporários e vulneráveis, mas deveriam se concentrar em viver de acordo com os princípios do reino, que incluem generosidade, humildade, justiça e amor ao próximo. Esses atos são os tesouros no céu, pois são recompensados eternamente. E a pergunta que fica é: como caminharmos na contramão do mundo, se para onde olhamos é isso que vemos e somos ensinados? Então eu quero dar 2 conselhos para você. O primeiro é: aprenda a identificar o que é vital do que não é. Aprenda a identificar o que é vital do que não é. Quem aí já operou apêndice? Escreve aí nos comentários se você já operou apêndice. Como é que está sendo a sua vida após essa cirurgia de apêndice? Provavelmente normal. No corpo humano, o apêndice, apesar de fazer parte do corpo, ele não é considerado um órgão vital, sabia? Agora experimente arrancar um dos seus rins ou seu fígado e veja a qualidade de vida que você terá. Vai ser muito difícil, porque esses órgãos são vitais para o corpo. Eles fazem muita diferença. Por isso precisam ser bem cuidados. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa
por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Certa vez eu ouvi uma palestra do pastor Josias, que é o CEO do Tapioca da Terrinha. Conhece? Quantos de vocês já conhecem? A melhor tapioca do Brasil, hein? E olha que esse vídeo nem é patrocinado. Na história dele, ele conta que quando ele era jovem, o primeiro empreendimento que ele criou com seu irmão foi vender esterco no bairro. E por que ele vendia isso? Simplesmente porque ele conseguia a matéria-prima de graça. Ele e seu irmão passeavam pelos campos recolhendo terra e cocô de boi para fazerem um esterco de qualidade. E foi interessante que, para que ele fizesse um bom produto, ele tinha que saber escolher a terra, escolher o cocô, porque não era qualquer um. Ou seja, até para vender esterco de qualidade, eles precisavam se preparar. Fica a dica. Mas era a coisa mais rápida, mais barata e mais fácil de conseguir. O apóstolo Paulo ele está dizendo nesse texto que depois que ele conheceu a grandiosidade de Deus, tudo na sua vida passou a ser considerado esterco. E aqui nós damos graças a Deus que ele não era casado. Senão depois dessa frase, o apóstolo Paulo ia ter uma DR em casa gigantesca. Paulo, antes da sua conversão ao cristianismo, ele desfrutava de vários benefícios sociais, religiosos e até políticos por conta do seu status dentro da sociedade judaica e romana. Ele era um fariseu respeitado, um membro zeloso do judaísmo e também possuía cidadania romana, um privilégio raro e valioso. Eu quero listar aqui para vocês alguns dos benefícios que ele tinha antes de aderir ao cristianismo. Olha só, ele tinha prestígio religioso e social como fariseu, com autoridade e respeito dentro da comunidade judaica. Ele tinha uma educação elevada e posição de influência no judaísmo, o que lhe conferia status com seus pares, com seus amigos. Ele tinha proteção e privilégios legais graças à sua cidadania romana, garantindo-lhe direitos e segurança dentro do império. Ele tinha acesso a redes de influências religiosas e políticas que lhe permitiam perseguir os cristãos com autoridade oficial. Ele tinha reconhecimento por sua adesão à lei e zelo religioso, sendo respeitado como líder religioso, tirando suas posses e bens materiais. E ele renunciou a tudo isso, porque ele entendeu o que realmente era vital na sua vida. Parece simples, não é? Porque realmente é simples, mas não é fácil. Eu amo a minha família, mas o meu emprego está destruindo o meu relacionamento com ela. Mas eu não posso largar, porque como que eu vou pagar as contas? Quantas pessoas vivem nesse dilema? E aí? E o que é vital nessa situação? O seu emprego ou sua família? Eu vou deixar você pensando nessa. E assim como esse dilema, nós vivemos isso todos os dias em nossas vidas. E por isso a importância de termos o nosso coração alinhado com o de Cristo. Porque vamos passar a enxergar o mundo, a nossa vida com a lente do Espírito Santo, que vai nos limpar da miopia que o mundo tem colocado em nossos olhos. E vamos poder enxergar um caminho de paz e liberdade nele, amém? O segundo ponto que eu quero deixar aqui para vocês: não se apegue ao irrelevante. Não se apegue ao irrelevante. Essa semana eu perdi alguém que me desestruturou a vida. Sabe quem? Meu celular. Ele já vinha reclamando da vida, que estava difícil, mas essa semana que passou ele simplesmente desligou e não quis voltar. Ele me abandonou do nada. E o pior é que eu não podia nem esperar 3 dias para ver se ele ressuscitava. Eu tinha reuniões marcadas, eu tinha compromisso, eu tinha visitas. E eu percebi que sem o Waze eu não sabia mais andar de carro. Sem o WhatsApp eu não sabia mais como me comunicar com as pessoas. Sem aplicativos de banco eu não conseguia mais pagar ninguém, nem receber. Enfim, eu não tinha noção do quanto eu havia me tornado refém desse aparelho. E olha que eu não sou o cara das redes sociais, hein? Aquele que registra tudo, que ganha dinheiro com isso. Imagina quem é, meu Deus. Imagina quem ganha dinheiro com isso se acontece um desastre desse. Gente, olha só que interessante. O processo de popularização do celular no Brasil começou na década de 90.
mas só ganhou corpo mesmo a partir do ano 2000, para ser mais exato, depois de 2010, quando ele começou a ser atingido por todas as camadas sociais do nosso país. E aí cabe a reflexão: o que nós fazíamos antes dele? Porque para ele ser tão vital nos dias de hoje, a nossa vida antes dele então era irrelevante? Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Quem sou eu para ser contra a evolução e a tecnologia? Eu sou o pastor de uma igreja online. Mas nós precisamos delimitar até que ponto aquilo que é irrelevante domina a nossa vida. É aquela famosa história de sabermos dizer os nãos da nossa vida. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 1, versículo 2: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa frase está sendo dita por nada mais, nada menos que Salomão. Salomão está refletindo sobre como muitas das coisas que as pessoas buscam na vida, que são o quê? Riqueza, poder, prazer, são em última análise irrelevantes e vazias, sem um relacionamento com Deus. Sabe aquela famosa história de ter lugar de fala? Então, esse cara tinha lugar de fala para falar sobre riqueza, poder e prazer. Nós vivemos num país de terceiro mundo. Pelo menos quem vive no Brasil. Não sei se você está assistindo em outros países. E a maioria da realidade das pessoas aqui é de ter uma vida de luta constante para trabalhar e adquirir algum tipo de conforto. Então, culturalmente, nós temos uma sensação de que se tiver uma linda casa, um lindo carro, dinheiro, poder, nós seremos felizes. Mas, infelizmente, enquanto pensarmos assim, estamos nos apegando naquilo que é irrelevante. Existe uma história verídica da vida da Madre Teresa de Calcutá, em que, certa ocasião, alguém sugeriu que ela tirasse um tempo para descansar, já que o seu trabalho extenuante com os pobres e doentes de Calcutá era fisicamente desgastante. A Madre Teresa respondeu com uma simplicidade desarmante, dizendo algo do tipo: eu descanso quando trabalho. O serviço é o meu descanso. Essa frase reflete a profundidade de uma vocação e sua compreensão de que seu trabalho, mesmo que exaustivo para o corpo, era espiritualmente revigorante e uma forma de estar em comunhão com Deus. Para ela, o ato de servir era, em si, uma forma de oração e evangelização, e seu descanso vinha da certeza de estar cumprindo a sua missão divina. Já querendo concluir aqui as minhas palavras, a pergunta que fica para hoje é exatamente a pergunta que estava no versículo tema que nós lemos lá no início. Aonde está o nosso tesouro? Porque é lá que vai estar o nosso coração. Nós estamos investindo a nossa vida em coisas que são temporárias e vulneráveis, como as riquezas materiais, ou nós estamos acumulando tesouros no céu, vivendo para Deus e para o próximo? Irmãos, infelizmente, eu já tive algumas tragédias na minha família. Eu já perdi familiares assassinados, eu já perdi familiares em acidentes e perdi meu pai na pandemia em questão de dias. Depois de tudo isso que já passamos, nós temos uma frase na família que traduz muito de tudo isso que nós já passamos. Quando alguém chega com algum problema muito difícil para resolver, uma dívida que seja, alguma situação, nós sempre dizemos: tudo bem, vai dar certo. Só não tem solução para a morte, mas o resto a gente resolve. Eu tô longe de não me apegar em nada de relevante nesse mundo, mas o fato de já ter passado por tanta coisa, que é muito mais relevante, me faz voltar aos olhos para o que é divino. E essa é a minha oração de hoje para a sua vida. Não espera passar por experiências ruins para identificar aquilo que realmente vale a pena na sua vida. Deus tem uma vida de bênção planejada para você. Uma eternidade ao lado dele, onde não haverá mais choro nem pranto. E para que eu e você tivéssemos acesso a isso, ele teve que fazer um grande sacrifício de alguém que era muito relevante, para que eu e você entendêssemos de que todo o resto desse mundo é pó mediante a sua glória. João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21,
Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento, eu oro para todas as pessoas que chegaram até o fim desse vídeo aqui. E todas as pessoas que entenderam, Pai, que não vamos conseguir fugir de tudo que é irrelevante nesse mundo, mas que nós possamos superar, Senhor, tudo aquilo que é irrelevante, Senhor, para não trocarmos por aquilo que realmente é relevante, que são as coisas que vêm do céu, que são as coisas do Teu reino, que é a nossa vida espiritual, Pai. Que nós possamos, Pai, durante esse mês de setembro, nos importar, Pai, e celebrar aquilo, a saúde mental, Pai, a saúde espiritual, Pai. Porque muitas pessoas estão se perdendo, Pai. Estão, Senhor, desvalorizando a sua própria vida, Senhor, sendo que Tu morreste por cada uma delas, Pai. Que elas possam entender e que elas possam sentir a Tua presença, Pai. E que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, estas vidas e traga um renovo para o seu coração, para a sua mente, para as suas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.